Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos hoje completando a nossa 12ª aula do ciclo de palestras remotas da UNAT. É com imensa alegria que hoje nós recebemos uma palestrante, dessa vez residente em Foz do Iguaçu, a nossa querida Cristina Ribeiro. Ela é fisioterapeuta, doutora em gerontologia e também professora universitária. Ela vai comentar um pouquinho com a gente sobre os aspectos de propósito de vida. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, Aline, muito bom estar aqui com vocês. Talvez alguns do grupo me conheçam, já fiz uma vez, né, uma oficina com os alunos da UNAT, então estou muito feliz de participar. Nós que agradecemos o seu aceite, Cristina, tenho certeza que a sua temática será muito interessante. A Cristina, ela tem um doutorado em gerontologia, então ela aplicou pesquisa, ela é literalmente especialista nesse tema, então eu tenho certeza que ela vai ter muito a agregar para a gente. Cristina, eu vou te deixar à vontade, então. Aos nossos alunos, como já conhecem a nossa metodologia, enviem os comentários, né, as perguntas no nosso chat, também no nosso grupo de WhatsApp. Lembrando que vocês podem curtir aqui o nosso canal, que ajuda a divulgação do nosso programa. Cristina, o espaço é todo seu e nós voltamos ao final com as questões. Muito obrigada, Aline. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos e vão anotando as perguntas, dúvidas, contribuições, o que vocês quiserem perguntar. Sintam-se à vontade para interagir com o meu conteúdo e vai ser um bate-papo e espero que vocês fiquem aí bem à vontade e que a gente tenha aí uma próxima hora muito bacana, tá? Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês. Bom, o tema proposto hoje, então, é propósito de vida do idoso. O que é? Como avaliar e o que fazer para elaborar o seu, tá? Então, a pergunta que eu deixo aí para vocês durante a minha apresentação. Bom, quando a gente fala em saúde do idoso, é importante considerarmos dois aspectos. Bom, muitos aspectos devem ser considerados, mas aqui eu chamo atenção para dois aspectos, que é, primeiro, a questão da funcionalidade. Então, é super importante a pessoa ser funcional, né? Ter uma capacidade de locomoção. Vou falar agora, em breve, sobre dois conceitos relacionados à funcionalidade. E o bem-estar psicológico, que eu já vou falar adiante. Então, guardem essas duas informações: saúde do idoso, funcionalidade e bem-estar psicológico. Quando falamos em funcionalidade, eu gosto bastante dessa figura do Edgar Nunes de Moraes, que ele diz o seguinte, que a funcionalidade, então, ela envolve dois aspectos, dois conceitos importantes, que é a autonomia, que está ligado à decisão, o poder de decisão, a capacidade do indivíduo decidir. Para isso, é importante que ele tenha uma cognição preservada e um estado de humor também preservado, né? Então, aqui a gente pode pensar, quando o paciente, né, quando a pessoa tem alguma alteração cognitiva, então uma demência, uma depressão, esse poder de decisão, ele está afetado, né, ele está comprometido. E a questão da independência, que é a execução. Então, a capacidade da pessoa realizar algo de maneira independente. Então, para que a gente fale que a pessoa ela tem uma funcionalidade preservada, é importante que ele tenha autonomia e independência. Lembrando que essa funcionalidade, ela se refere à realização das atividades do cotidiano. Então, aqui nós falamos em atividades de vida diária, atividades básicas, instrumentais e atividades avançadas de vida diária, atividades mais complexas, tá? E aí, assim, é claro, né, o comprometimento dessas funções, cognição, humor, da mobilidade, da comunicação, ela pode levar a incapacidades, que é o que a gente fala das grandes incapacidades aí, das grandes síndromes geriátricas. Então, pode levar a incapacidade cognitiva, postural, né, instabilidade postural e levar a quedas,
a incontinência esfincteriana, a incapacidade comunicativa. Então, o que é importante pensarmos na nossa saúde? Para cada vez mais, então, trabalharmos a memória, né? A pessoa acima de 60 anos, né, ela começa a ter já comprometimentos decorrentes da idade, que é normal. Então, assim, sempre tentem, né, procure incentivar a sua cognição, estimulando, lendo, fazendo coisas novas, né, as atividades aqui na UNAT, elas são importantíssimas, ricas, né, muito enriquecedoras de conhecimento, e a própria interação com o grupo, isso tudo é muito importante para a cognição, para o humor. Também as atividades, né, podem contribuir para a questão aí da mobilidade, comunicação. Então, quem está aqui participando do grupo, quem já vem participando há um tempo, está no caminho certo para preservar sua funcionalidade. Então, isso é muito bom. E aí, o que é o bem-estar psicológico? Então, saúde do idoso, funcionalidade e bem-estar psicológico. A doutora Carol If é uma pesquisadora americana que ela propôs, ela, né, conceituou o bem-estar psicológico como 6 dimensões que compõem esse bem-estar psicológico. E o que é? Então, bem-estar psicológico é um conceito que envolve desenvolvimento pessoal, busca de significado e autorrealização pessoal. Então, olha que bacana. Quando eu comecei a estudar sobre a psicologia do envelhecimento no doutorado, tive a grande oportunidade de conhecer a professora Anita Neri. Ela é uma professora fantástica, que eu tive a oportunidade de ter aulas, e ela nos apresentou esse conceito da doutora Carol If, que ela diz isso, que o bem-estar psicológico, então, envolve o desenvolvimento pessoal. Então, quanto mais a pessoa buscar esse desenvolvimento pessoal, um significado, algo para se realizar, ela pode, né, ter mais, pode ter um melhor bem-estar psicológico. E olha que interessante, ela coloca como 6 dimensões que compõem esse bem-estar psicológico. Vamos ver quais são. Então, a primeira, relações positivas com os outros. Então, isso eu vejo que com o envelhecimento, isso se faz cada vez mais importante, né? A gente fala que é muito importante a pessoa idosa ter amigos, ter uma rede social. Não só a pessoa idosa, mas a pessoa como um todo. Só que na velhice, às vezes, né, as redes, né, quer dizer, as redes sociais, né, a rede de apoio, ela pode diminuir, porque a pessoa, às vezes, ela não tem mais o trabalho, ela fica com uma rede de comunicação entre as pessoas um pouco mais limitada. Então, ter amigos, fortalecer, incentivar as amizades, isso é muito importante, isso faz parte de um bem-estar psicológico. Isso a gente pode, né, e já está até observando nos dias atuais, né, por conta da pandemia, do isolamento social, quanto que o número de pessoas já, assim, começaram, que eles já tinham alguma propensão, mas aumentou muito o número de casos de depressão. Por quê? Porque esses contatos sociais, eles são muito importantes, né, aqui até no grupo, né, foi uma ótima ideia e iniciativa da professora Aline começar essas palestras online, porque, diante de todo isolamento, as atividades presenciais foram encerradas, e isso, né, diminui, né, essa questão de contato, alguns podem se sentir mais sozinhos, então pensar em ter relações positivas com os outros pode propiciar um bem-estar psicológico. A autonomia, que falamos, né, agora há pouco, da capacidade de decidir também faz parte, é uma outra dimensão. A autoaceitação. Então, né, assim, eu sou ainda jovem, ainda não tenho o privilégio de ser idosa, eu falo que se tudo der certo, nós jovens seremos idosos, né, espero que eu passe aí por essa fase de vida tão bacana, tão enriquecedora, e aí, assim, aceitar as mudanças com o envelhecimento faz parte, né? As pessoas que não aceitam, que negam a idade, elas sofrem mais. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas querem viver mais, né? A maioria das pessoas, né, as pessoas no geral, querem viver bastante. Mas, quando se depara com alterações
do próprio envelhecimento, às vezes, né, se deprimem, entristecem, têm uma dificuldade de aceitar. Então, essa autoaceitação, isso é muito importante. E é claro, né, se a pessoa não tem, ela está descontente com algo, poxa, eu tenho, nossa, eu não estou conseguindo mais andar direito, então vai atrás, né, faz uma educação física, faz uma ginástica, uma fisioterapia para melhorar, e aí e isso que eu já estou falando tem tudo a ver com a outra dimensão, que é o crescimento pessoal. Então, a capacidade de se manter, de manter o próprio processo de desenvolvimento. Ou seja, sempre é tempo de aprender. Então, você que está nos ouvindo e tem alguma dificuldade, vá atrás, né? Obtenha conhecimento, tem dificuldade em acessar as redes sociais, faça um curso online ou faça um curso com alguém, aprenda essa capacidade, né, de lidar com a tecnologia. Se vocês estão aqui hoje, né, vocês já estão com alguma habilidade aí para conseguir manejar isso. Então, não deixe que, às vezes, uma dificuldade ou algo que aparentemente seja difícil se transforme em algo maior. Não, vá atrás, aprenda, peça ajuda, porque sempre há tempo de aprender. Então, esse crescimento pessoal, ele é super importante. Domínio sobre ambiente é outra dimensão, que quer dizer o quê? Que é a capacidade de dominar o ambiente. Então, muitas vezes eu vejo, né, as pessoas idosas têm, às vezes, receio de ir a algum local porque não tem acesso, não tem elevador, é difícil de subir e descer escadas. Então, isso faz parte, né? Faz parte também de outra dimensão do bem-estar psicológico. E por fim, né? Desculpa. E por fim, o propósito de vida. O que é o propósito de vida? Que é o que a gente vai ver já já. Então, essas são as 6 dimensões para que o bem-estar psicológico seja pleno, né? Então, é bacana você que está nos ouvindo olhar o que está faltando. O que precisa melhorar? O que tem, né, como se desenvolver? O que você acha que no seu dia a dia está te atrapalhando para que o seu bem-estar psicológico seja aí melhor ainda? E aí, vamos lá. Qual é o seu propósito de vida? Então, eu faço essa provocação, né, no início do nosso encontro aqui hoje, para você refletir. Você tem propósitos de vida? Tem desejos, objetivos? O que vocês querem para o ano que vem? Né? Acho que um desejo de todos é que tudo isso acabe, né? A pandemia se resolva aí, está chegando vacina, que tudo volte ao normal, a gente volte a se encontrar. Isso é um desejo, a gente pode dizer que é um desejo mundial. Mas você, qual que é o seu propósito de vida? O que você quer para o ano que vem? O que você quer para o mês que vem, né? Mês que vem já é dezembro. Então, o que vocês querem para o ano que vem? Já pensaram nisso? Quais os seus sonhos, desejos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. E o que é o propósito de vida? Tá? Então, deixando aí, né, na expectativa, o que vem a ser? O que a doutora Carol Riff nos diz? Qual é a definição de propósito de vida? Vamos lá. Então, propósito de vida é a sensação de que a vida tem um sentido e uma direção, e que as metas estão sendo alcançadas ou são realizáveis. Então, é uma sensação de direção. Eu posso dizer que aquela pessoa que tem brilho nos olhos, que tem uma motivação, que tem algo a fazer, que ela sente que ela tem algo a fazer. E aí ela complementa dizendo que é uma visão mais positiva sobre a vida. E realmente, eu observo isso na minha prática, né, com os meus pacientes, com os meus familiares idosos, que a pessoa que tem um propósito, ela tem um brilho nos olhos. Ela tem, outro dia eu falando com uma filha de uma paciente, ela falou, Cristina, eu espero que minha mãe, eu tento sempre fazer com que minha mãe mantenha a lamparina acesa. Eu achei ótima essa definição. Porque é isso, então é um brilho nos olhos, aquela motivação para acordar de manhã, né? Então, quando se é jovem, é mais fácil de ter propósitos de vida, porque aí a pessoa quer concluir uma faculdade, né? Eu tô com a minha bebê de 11 meses, a Eduarda, um dos meus propósitos agora é vê-la crescer, se desenvolver, né?
feliz aí na vida. Então, assim, é um dos meus propósitos. Agora, e vocês que estão nos ouvindo aqui? Vocês têm propósitos de vida? Algo que vocês querem realizar? Um desejo, algo que vocês, um sonho, algo que vocês nunca realizaram e que agora, ou assim, sempre é tempo, né? Então, quando se há vida, se tem saúde, precisamos investir nisso. Pessoas que têm saúde, eu vejo muito isso. Idosos aí que têm uma boa saúde física, saúde mental, só que não tem propósitos, né? Acorda de manhã e, né, não tem, é como se assim, deixa a vida levar, né, sem nenhuma direção. Então, se dá para a gente fazer, tem tantas coisas aí, tantas possibilidades, por que não? Né? E a gente vê, vamos já ver quais os benefícios de quem tem propósito de vida, tá? Então, essa é a definição proposta por Carol Reeve. No meu doutorado, eu fiz um dos artigos que eu publiquei, Eu Só Não, né, com as minhas orientadoras. Nós publicamos um artigo, ele é recente, é desse ano, é uma revisão integrativa. Fizemos uma pesquisa que observamos, né, achamos 387 artigos sobre a temática propósito de vida, todos internacionais, até então não tinha nenhum artigo na língua portuguesa. Ao final dessa nossa pesquisa, né, que nós colocamos critérios de inclusão, exclusão, nós ficamos com 27 artigos para serem analisados. Nós analisamos esses 27 artigos e olha que interessante os resultados dessa pesquisa. Quais os benefícios da presença de propósito de vida? Então, você que está nos ouvindo aí, pode ser que você que você concorde com essas informações ou não, tá? Então, vamos lá. Então, à medida que o idoso tem maior propósito, tem mais condições de realizar atividades significativas, podendo melhorar suas condições de saúde, aumentar sua sobrevivência e diminuir os riscos de mortalidade. Então, nós vimos isso, né? Conforme a pessoa envelhece, os propósitos estão relacionados mais a atividades significativas. Então, quando se tem algo que se quer realizar, uma atividade significativa, tudo isso pode ajudar as condições de saúde, aumentar a sobrevivência, até diminuir os riscos aí de mortalidade. Desfechos positivos em saúde. Então, nós vimos dentro dessa pesquisa, desses artigos, que uma boa parte está relacionado à saúde, bem-estar, propósito de vida e saúde. Então, desfechos positivos em saúde, cognição, regulação emocional, bem-estar subjetivo e senso de ajustamento. Então, foi encontrado, dentre essa amostra de 27 artigos, nós encontramos que 30% deles está relacionado à saúde. E relacionando isso, desfechos positivos. Quem tem propósito de vida tem uma melhor cognição, um melhor ajustamento, lida melhor com as adversidades da vida, é mais resiliente. Olha que interessante. Então, você que está nos ouvindo aí, veja se faz sentido. Se você tem propósito, como que é isso relacionando aí a sua saúde. Por quê? Por que esses achados foram dessa maneira? Idosos com maior propósito de vida. O que a pesquisa o que a gente achou aí nos artigos? Idosos com maior propósito de vida, eles se envolvem em estratégias de prevenção de saúde de maneira mais intensa, ou seja, quem tem mais propósito de vida cuida mais da saúde. E isso faz sentido, porque se eu quero viver mais ou se eu quero viver com mais qualidade, eu vou cuidar da minha saúde. Então, aquela história de né, outro dia eu vi de um senhor idoso falando assim com maior orgulho, faz 20 anos que eu não vou ao médico, achando que era bom isso, e não é, pessoal. Né, nós precisamos realmente, assim, fazer os check-ups anuais, precisamos cuidar da nossa saúde se a gente quer viver mais, ou melhor, se a gente quer viver com qualidade, né, atingir nossos propósitos. Então, isso foi encontrado na pesquisa. Lidam melhor com o envelhecimento, né? Então tem a ver aí com a autoaceitação, com as mudanças que ocorrem com o envelhecimento, possuem uma visão mais positiva, melhor cognição. E aí isso tem a ver com a resiliência também. Por quê?
Porque quando a pessoa ela tem um propósito, ela tem um objetivo, se algo surge, né, imprevistos, ou algo ocorre conforme, contra o planejado, né, não foi conforme o planejado, pode ocorrer o quê? Ela pode pensar que assim, mas tudo bem, né, deixa para lá, algo maior eu quero atingir, né? Isso é de menos, né? Então, lidar melhor com as adversidades da vida, quem tem propósito, quem tem objetivo, tem mais chance disso acontecer. Agora, quem não tem e fica muito assim, às vezes preso a uma visão mais negativa, mais depressiva da vida, tudo isso vai ser um problema. E aí, né, pode realmente ocorrer uma depressão, né, outros sintomas psiquiátricos, doenças, então isso não é bom para a saúde. Então, nos próprios artigos, né, a pesquisa foi mostrando isso. E o que é interessante, assim, foram muitos idosos pesquisados, né, foram, assim, cada artigo, às vezes, pesquisava 300, 400 idosos, então é fato, né, então a ciência já mostra que tem benefícios quem tem propósito de vida, então basta a gente aí praticar cada vez mais, né. Propósito de vida e melhor cognição. Vamos ver se vocês concordam aí comigo, né, sobre isso. Então, olha que interessante, existe um grupo de pesquisa da Boyle, é um grupo, ela chama Patrícia Boyle. Ele é um grupo, né, que eles pesquisam lá em Chicago, e eles fazem muitos estudos sobre isso. Eles observaram que quem tem propósito de vida e tem diagnosticado a doença de Alzheimer, os efeitos deletérios da doença, eles foram minimizados naquelas pessoas que têm propósito. Olha que interessante. Então, mesmo com o diagnóstico, as pessoas que têm, né, foram diagnosticadas com a doença de Alzheimer, elas tinham uma melhor cognição do que aqueles que tinham o diagnóstico da doença de Alzheimer e não tinham propósito de vida. Então, vejam que interessante isso. Por quê? Porque melhora a cognição, a pessoa fica mais atenta, concentrada, ela tem aquela motivação pela vida, e isso ajuda muito na cognição. Então, já foi comprovado que também ajuda até na prevenção da doença de Alzheimer. O idoso, então, com alto propósito de vida e bom nível cognitivo, tem mais condições para se envolver em atividades e recursos para elaborar metas e atingi-las, o que acaba revertendo em mais benefícios à cognição. Então, uma coisa ajuda a outra. Quem tem propósito de vida tem mais chance, né, fica mais motivado a se envolver em atividades significativas. Se envolvendo em atividades significativas, isso vai ajudar para melhorar a cognição. E estando com uma melhor cognição, tem mais condições de elaborar outros objetivos. Então, veja, uma coisa ajuda a outra, o negócio é começar, né? Então, vamos ver aí o que a gente pode fazer para isso. Então, algumas reflexões. Ser um idoso funcional para quê? Né? Então, eu gosto de dar essa reflexão, e aí eu faço um gancho aí com a minha área de atuação, com a fisioterapia. Então, vejo que muitas pessoas idosas, às vezes, têm uma resistência para fazer uma atividade física, para iniciar uma fisioterapia, porque às vezes dói, tem desconforto. Mas aí, se vocês, né, quem precisa, né, fazer às vezes algum tratamento, ou aqueles que têm muita resistência de ir numa academia, não gosta de jeito nenhum, não, eu não gosto de academia, mas, pessoal, precisa se movimentar. Nós temos uma máquina chamada corpo, né, o nosso corpo físico, nosso um veículo, né, para, né, nos levar em qualquer lugar, a gente precisa desse corpo, dessa máquina, e esse corpo, ele precisa ser cuidado. Então, independente da idade que você tenha, precisa dedicar um tempo durante a semana para esse cuidado e para se movimentar. Então, se você tem, às vezes, preguiça, fica aí no sofá, né, ou tem uma vida mais sedentária, pense bem, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, precisa se movimentar. E aí, se você relacionar isso a algo que você quer realizar, então eu costumo sempre com os meus pacientes relacionar com o objetivo. Então eu tenho uma paciente
que ela não queria de jeito nenhum fazer exercícios para melhorar a força dos braços. Ela tinha uma resistência. Eu fazia exercício com ela, falava, vamos melhorar a força. Não, Cristina, não quero, dói. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a olhar na história de vida dela, né, no momento atual, e eu vi que ela, né, eu soube que ela tem uma neta, e aí eu comecei a falar para ela, olha, né, falava para ela, se a senhora não investir, não melhorar a força nos seus braços, como que a senhora vai querer segurar a sua neta? A senhora quer segurar a sua neta por um bom tempo? Sim, eu quero acompanhar. Então, assim, precisa se movimentar, precisa fazer exercício, né? Então, isso também tenho falado aí para os meus sogros, que precisa se movimentar, meus pais também, que tem aí a netinha agora mais nova, 11 meses, e eu mesmo, né, eu penso, né, eu hoje dedico aí 4 vezes na semana para fazer atividade física, porque eu penso assim, a Eduarda vai estar cada vez com mais energia e eu vou estar cada vez mais velha. Se eu não me cuidar, como que eu vou conseguir acompanhar? Então, cada um precisa pensar qual que é o valor que dá para esse cuidado e esse investimento na atividade física, realmente, né, ser um idoso funcional para quê? Quais os objetivos? O que quer alcançar, né? Então, precisa ter um corpo saudável. Para que fazer a prevenção ou reabilitação, né? O que cada um de vocês quer, aonde se quer chegar, reabilitar o idoso para atingir qual propósito de vida, né? Essa pergunta é para os meus colegas de profissão aí da área da saúde, né, da reabilitação. Então, sempre pensar em reabilitar para algo que o idoso queira, né? Um objetivo, atingir algo. Então, é muito bacana quando a pessoa tem esses objetivos, e isso eu vejo muito, né, coloco até aqui, um grupo, quando existe aqueles grupos de terceira idade que fazem viagens anuais, então é muito interessante que após um grupo, eu não sei se aqui, né, o grupo da UNAT tem essa prática, ou já realizou uma viagem em grupo, mas é muito interessante, porque após uma viagem, eles já estão planejando a próxima, e aquilo fica como um propósito, né? Então, se prepara todo ano para aquela viagem e aí se cuida mais da saúde. Então, a importância de ter esses objetivos e esses propósitos. Então, o exercício precisa fazer um sentido na nossa vida. Se você ainda não faz exercício físico, não se movimenta, pense o que ele pode ajudar, o que você quer atingir e precisa ter saúde, né? Muitas vezes acontece do idoso ter uma boa cognição, memória preservada, atenção, concentração, só que o corpo não acompanha. É muito comum eu ver isso na minha prática. Ah, Cristina, eu tô com a cabeça boa, mas o corpo não acompanha. E aí, vamos fazer o corpo acompanhar? Vamos melhorar esse nosso veículo, essa nossa máquina? Não é? Um carro, ele precisa de manutenção, precisa de cuidados, o nosso corpo também. Então, se a gente quer chegar em algum lugar, quer atingir nossos objetivos, a gente precisa cuidar da nossa saúde. E aí, então, não importa qual seja o propósito, né? Agora, falando para os colegas de profissão aí, que atuam com idoso, o mais importante é ter, o profissional pode ser um facilitador, é o que eu procuro fazer na minha prática, né? Até coloquei uma imagem aqui, não é minha paciente, não, mas, né, a idosa segurando o bebê. Então, se não tem força aí nos braços, como que vai segurar, né? Quem quer também, ó, participar. E aí, pessoal, aqui eu tô falando assim, façam um exercício físico, se movimentem, façam um exercício físico, mas o mais importante é se movimentar. Então, se alguém tá pensando aí, Cristina, mas eu não gosto de fazer exercício, não gosto de jeito nenhum. Tá, então se movimenta de alguma maneira, entra num grupo de dança, faz alguma atividade, mas o corpo precisa se movimentar, e uma movimentação que gere uma melhora num condicionamento cardiorrespiratório, o pulmão, respiração, a gente está vendo aí como é importante, né, mais do que nunca, ter um bom condicionamento cardiorrespiratório, um funcionamento pulmonar, por conta aí dos acometimentos, né, da Covid-19, então o que acontece? Quem mais está sofrendo, aquelas pessoas que têm um comprometimento pulmonar, então precisa fazer uma atividade para ajudar aí, nesse aspecto. E o fisioterapeuta, né, agora
falando para os meus colegas de profissão, pode proporcionar exercícios que facilitem a realização das atividades no cotidiano, aumentando com isso a motivação, envolvimento e adesão ao idoso. Então, a gente vê que muitas vezes a adesão do paciente idoso à fisioterapia é baixa, né? Ele falta ou ele desiste, porque às vezes ele não vê um sentido naquilo, né? Às vezes dá um pouco mais complicado de chegar até a fisioterapia, só que chega lá, se ele não vê um sentido por que ele está fazendo exercício, isso acaba desestimulando. E coloco aqui propósito de vida como envelhecimento saudável. Como avaliar o propósito de vida? Tá? Aqui eu vou trazer para vocês uma escala, é uma escala que a doutora Carol If fez, e nós, no doutorado, nós tivemos a possibilidade de validar. Então, foi um artigo publicado em 2018 que nós fizemos a validação semântico-cultural e análise de consistência interna da escala de propósito de vida. Foi aplicado em Campinas, né? Eu fiz o meu doutorado lá na Unicamp, foi aplicado em 187 idosos e seguimos vários critérios para a validação desse questionário. Ele já está sendo usado em várias pesquisas aqui no Brasil, e aí eu vou falar um pouquinho quais são as questões que envolvem esse questionário, mas eu falei para a professora Aline que, se vocês quiserem, tiverem interesse aí no ano que vem, a gente pode fazer uma oficina, aplicar esse questionário, né, a gente faz a aplicação aí, vocês realizam a avaliação de vocês no propósito de vida, né, posso contribuir aí para a elaboração, ajudar vocês a elaborar alguns objetivos de vida, tá? Então, aqui é só para apresentar essa escala. Então, vamos lá. Bom, são 10 perguntas, e aí eu vou falar cada uma para vocês terem uma ideia de quais são essas perguntas. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Bom, é uma escala Likert, de 1 a 5, em que a pessoa ela vai responder que ela concorda ou que ela não concorda com essa pergunta. Então, eu faço a seguinte pergunta, né? Eu me sinto bem, né? Então, se vocês podem pensar sobre essa questão. Eu me sinto bem quando penso nas coisas que fiz no passado? Então, vocês que estão aí me ouvindo, vocês concordam ou não concordam com essa pergunta? Então, ó, eu me sinto bem quando penso nas coisas que fiz no passado. Se vocês falarem assim, Cristina, eu concordo. Aí eu vou perguntar, vocês concordam muito, concordam bem, em partes ou pouco? Que aí a gente vai ter uma nota para essa resposta. Depois, eu vivo a vida um dia de cada vez e realmente não penso sobre o futuro. Então, quem não tem propósito de vida, ou quem tem um baixo nível de propósito de vida, vai dizer que assim, realmente, eu não penso sobre o futuro, eu só penso no presente, e aí a nota vai ser menor. Eu prefiro focar no presente, porque o futuro quase sempre me traz problemas. Então, às vezes, uma pessoa, né, um pouco mais pessimista, ou que não tem objetivos, ela pode pensar isso. Eu tenho um senso de direção e propósito de vida. Então, se vocês falarem assim, eu tenho sim, Cristina, concordo. Concorda muito, bem, em partes ou pouco. Aí a gente já vou falar como que é a nota que a gente dá para isso. Minhas atividades diárias, com frequência, me parecem banais e sem importância? O que vocês acham? Vocês acham que atividades de vocês, elas são banais, não têm importância ou elas têm? Eu costumava estabelecer metas para mim, mas agora isso me parece uma perda de tempo. Então, eu encontrei na pesquisa pessoas, né, idosos, que falavam, eu acho que é uma perda de tempo, e outros que respondiam, não, imagina, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu gosto de fazer planos para o futuro. E aí, vocês gostam de fazer planos para o futuro? Eu consigo realizar os planos que faço para mim mesma, é a pergunta 8. Pergunta 9. Eu não sou como algumas pessoas que parecem vagar sem objetivos pela vida.
Concordam ou não concordam com essa pergunta? E por fim, às vezes eu me sinto como se já tivesse feito tudo na vida. E aí, pessoal, vocês se sentem assim ou vocês veem que tem muitas possibilidades aí para fazer? E aí são essas 10 perguntas. Como que é a pontuação? Então, assim, ó, por exemplo, eu me sinto bem quando penso nas coisas que fiz no passado. Se vocês respondem, eu concordo muito, aí vai ter uma nota máxima que vai ser 5. Eu vivo a vida um dia de cada vez e realmente não penso no futuro. Não concordo de jeito nenhum. Aí, qual que vai valer mais? Eu não concordo de jeito nenhum. Então, às vezes o não concordo vai valer mais, que a pontuação é pensando de 1 a 5, e às vezes o concordo muito vai valer mais. Então, tem algumas questões que às vezes vai valer 1 ou vai valer 5, né? Vai depender do sentido da questão. Após fazer essa conta, como que se faz o cálculo, né, dessa escala? Então, vai ser somar o máximo de cada uma, que aí vai dar, né, vezes 5, né, vezes 10, que a gente tem 10 questões, vai dar 50, dividido por 10, vai dar 5. A pontuação maior, então, quer dizer, quanto mais próximo for a nota de 5, mais próximo de 5, né, então de 1 a 5, maior vai ser o propósito de vida, tá? Então, a gente pode depois marcar para aplicar essa escala e a gente conversa mais sobre isso. Só para vocês conhecerem um pouquinho e, né, até já fez aí um rastreio para vocês verem como que tá aí o propósito de vida de vocês. Então, vamos lá. E o que fazer para elaborar o seu? O que a gente pode fazer para elaborar, né, o nosso propósito de vida, tá? Então, vamos agora com algumas propostas aqui. Então, é importante, eu, né, até coloquei aqui, como se fosse, né, qual o objetivo? Uma pirâmide que a gente quer subir, e aí, subindo nessa pirâmide, então, nós temos um objetivo que a gente quer atingir, que é o quê? O que cada um de vocês quer atingir? E a meta é como? Como que vai se chegar até lá, né? O que dá para fazer para atingir esse objetivo? O que fazer, então, para elaborar propósito de vida? E aqui eu coloco algumas reflexões. Quais são os seus desejos e sonhos, tá? Quais são os seus objetivos, né? O que vocês querem realizar no ano que vem? Quando vocês pensam, falam, poxa, eu gostaria de fazer isso e nunca fiz. Então, de repente, vale a pena colocar no papel. O que te motiva, né? O que motiva vocês? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, Cristina, eu não sei o que eu quero fazer. Vamos pegar pela motivação, então. Qual é a motivação, né? Qual que é a sua vontade? O que te faz acordar motivado? Então, isso é interessante, né? Pensar assim, amanhã vocês vão acordar, depois de ter passado algumas horas dormindo, e o que vai dar motivação para vocês acordarem e falar assim, que bacana, hoje eu vou fazer tal coisa. Às vezes é isso que é um propósito, que aí pode ser investido ainda mais. E aí vale a pena pensar, né, o que gostaria de fazer nos próximos 6 meses? 1 ano, 5 anos, né? Então, assim, né, vocês podem até pensar aí, nossa, Cristina, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, como assim, 6 meses, 1 ano, 5 anos? Mas é importante pensarmos. Quais são os seus objetivos, né? Coloque no papel, né? Depois dessa nossa palestra aqui, né, nosso encontro, vale a pena, o que vem na cabeça de vocês, coloca no papel, e se não coloca, assim, bom, primeiro, colocar é o primeiro passo, né? Então, registrar aquilo que se quer fazer. E depois a gente vai pensar em quais objetivos, né? O que precisa ser feito para concretizar. Mas a primeira coisa é colocar no papel, ver a viabilidade disso, né? E começar a pensar como concretizar esses objetivos. E aí, eu dou uma sugestão, tá? Se vocês às vezes estão assim, um pouquinho perdidos, ou não sabem como fazer, por onde começar, né? O que eu posso fazer para ter objetivos na vida? Uma sugestão é a gente pensar nas áreas da nossa vida. E aí, pensando nas áreas da vida, olha que legal, a gente pode ter um objetivo, pode ter um propósito, né? Eu estou colocando aqui como sinônimo, tá? Pode ter um propósito para cada área da vida.
Olha que bacana, no começo da palestra não tinha nenhum, agora podem ter vários. Então, se a gente dividisse a nossa vida em uma pizza, né, como se fosse aí um círculo, e cortar a vida em pedacinhos, mas isso é de uma maneira didática, só para a gente pensar que nossa vida ela consiste de vários domínios. Então, nós temos a área doméstica e financeira. Então, né, de todo cuidado na casa, questão financeira, talvez alguns, né, nem precisem mais trabalhar, ou essa questão financeira já não é uma preocupação. Ótimo. O autoconhecimento, né, então, mas às vezes em casa pode ter algum objetivo, né, algum propósito, alguma coisa que vocês querem fazer, de repente, na casa de vocês querem fazer uma reforma, querem melhorar algum cômodo, querem fazer uma pintura, isso é um propósito, né? Um propósito aí que a gente pode pensar para os próximos 6 meses. Eu quero melhorar a minha casa, ou quero mudar de casa, tá? Então, pensem aí o que vocês querem fazer nessa área da vida. Autoconhecimento. Tem alguma coisa que vocês queiram melhorar em vocês? Aprender alguma habilidade? Aprender uma língua, olha que bacana, né? A gente vê que as pesquisas mostram quanto que melhora a questão cognitiva, cerebral, o aprendizado em uma língua, né? Aprender uma língua, ser fluente, não precisa nem ser fluente, mas tem dificuldade no espanhol, gostaria de aprender a ler o espanhol, falar o espanhol, então o autoconhecimento ele é fundamental para a gente. Lembram? É das dimensões do bem-estar psicológico, né? Que é essa questão da capacitação, do autoconhecimento. Então, quem sabe, colocar aí um propósito relacionado a isso, a esse autoconhecimento, algo que vocês querem melhorar. Saúde integral. Tem algo que vocês querem melhorar na saúde de vocês? E aqui eu penso, saúde física, né? Então, questão física, corporal, a saúde mental, às vezes a pessoa um pouco mais ansiosa, ela quer diminuir essa ansiedade, controlar ou algo parecido, entra como um propósito. Relações interpessoais, como estão as relações interpessoais de vocês? Tá tudo bem? Tá bem com as pessoas da família? Não tem rancor com ninguém? Não tem mágoa de ninguém? Tem, às vezes, alguém que, né, vocês gostam muito, mas, não tá falando com aquela pessoa, isso não vale a pena, pessoal. Então, assim, faça a reconciliação, converse com ela, fique bem com as pessoas, né, relações positivas com os outros. Não vale a pena a gente ficar com mágoa, com rancor, isso só prejudica nós mesmos, né? Que pode gerar doenças emocionais, doenças psicossomáticas. Então, tenha boas relações positivas, tenham boas relações com os outros, né? Deixa essa história de, não falo com ciclano, aí depois também não falo com tal pessoa aí vizinha, aí na minha família tem uma outra que eu não converso. Quem é o fator comum de tudo isso? Então, isso pode entrar aí como um propósito na área da vida, relações interpessoais. Espiritualidade, como está a espiritualidade? Tem algo que vocês querem melhorar, investir? Aqui, espiritualidade como um todo, seja melhorar ou investir na questão religiosa ou no autoconhecimento, questões espirituais aqui, né, relacionados à espiritualidade. Assistência aos outros, como que tá? Em tempos de Covid, às vezes a gente precisa ter uma atenção maior com algum familiar, dar uma atenção para um filho, né, para um outro, ou para um vizinho. Então, como tá essa assistência aos outros? Essa assistência aos outros também passa pelo trabalho voluntário. Então, hoje a gente vê como é importante o trabalho voluntário. Então, doar um pouco do nosso tempo, investir, né, em compartilhar os nossos conhecimentos. Vocês têm tantos conhecimentos, tanta coisa que vocês já viveram. Então, por que não dedicar um tempo para um voluntariado, para ajudar quem precisa? Isso é fundamental. Lazer e viagens. Então, pode ser um propósito realizar uma viagem no ano que vem. E aí precisa já fazer alguns planejamentos, estudar para onde se vai, pesquisar sobre isso.
entre outros. Então, aqui, eu, né, com essa divisão entre a divisão da vida em áreas, dá para a gente pensar muitos propósitos de vida. Então, espero que vocês tenham aí listado alguns. Tem muitas possibilidades. E aqui eu coloco, né, algumas imagens relacionadas a isso. Então, realizar uma viagem em grupo, trabalho voluntário, a questão do exercício físico, né? Então, às vezes, pegar e fazer uma meditação, ajuda na saúde física e mental, né, a realizar uma viagem, um aprendizado, investimento na cognição, aprender coisas novas, relações positivas com os outros, e a questão da alimentação, às vezes né, precisa melhorar a alimentação, fazer algum ajuste, fazer uns check-ups médicos, então tudo isso, né, são possibilidades aí que nós podemos estabelecer como propósitos. E aí, chegando ao final, algumas considerações finais sobre a nossa conversa aqui de hoje. Propósito de vida destaca-se como um marcador significativo de saúde física e mental. Isso é interessante, porque cada vez mais hoje nós vemos, e aí, assim, depois que eu concluí o doutorado, eu concluí em 2018, depois disso, assim, eu comecei a observar como hoje as pessoas falam sobre isso. Falam isso na questão de empresas, hoje já se fala a importância do funcionário ter propósitos de vida, não só trabalhar e sem uma motivação. Tem a questão de falar sobre propósitos relacionados a o que se quer da vida, qual o sentido da vida. Então, o assunto, né, essa temática, propósito de vida, está cada vez mais relacionado à saúde física, à saúde mental. Então, você que está aí nos ouvindo, reflita, tem a ver ou não isso que eu estou falando hoje? Você que tem propósito de vida, como você se sente? Ou você que percebe que, puxa, eu posso melhorar, estou sem nenhuma motivação na minha vida, tem como melhorar? Melhorando esses propósitos, isso pode gerar outras consequências e a sua saúde física e mental pode melhorar. E aqui a importância, eu chamo a importância para participação social, né? Então, por isso do tão importante, tão relevante a participação no grupo aqui da UNAD, né? Então, assim, ele é um grupo que um ajuda o outro, pode, assim, ter muitos frutos, né? E já tem muitos frutos positivos. Então, né, cada vez mais, quem ainda não faz parte da UNAT, vale a pena participar. E é uma grande família, né? Acaba que fica, né? Se torna aí uma família e um ajuda o outro, isso é muito bacana. E isso faz parte aí de engajamento em atividades significativas. Né? Você que está nos ouvindo, quais atividades você tem interesse? O que você deseja iniciar, o que ainda não iniciou? Isso tudo pode ajudar muito aí na saúde. E aqui, pessoal, eu faço o convite, nós temos, né, estamos agora transmitindo essa palestra pelo canal da UNAT da UniOeste Foz, e eu também tenho o meu canal do YouTube, então se chama Fisioterapia e Gerontologia. Até essa palestra eu já vou colocar lá no meu canal para que mais pessoas tenham acesso e conheçam o grupo aqui da UNAT. Também tem o meu e-mail, né, tem Instagram, e eu gosto bastante dessa fala aqui, dessa frase, que é o seguinte: sabedoria não é aproveitar todas as oportunidades, mas recusar aquelas que não combinam com o seu propósito de vida. Então, aqui eu falei de pessoas ou de momentos que às vezes não se tem propósitos de vida. Mas hoje a gente vive, né, num atual momento que, desculpa, que existem muitas possibilidades de acesso. Né? Nós somos bombardeados hoje de informação, seja na internet, seja, né, na questão das redes sociais, grupos de WhatsApp, e às vezes, se a gente não sabe o que a gente quer, ou quais os nossos valores, os nossos interesses, às vezes a gente acaba
se envolvendo em coisas que não fazem sentido para nós, né? Então, entra aqui também, às vezes, a dificuldade de dizer não, né? Às vezes você vou dizer não para essa pessoa que me fez esse convite, mas às vezes não é algo que vocês desejam. Então, cada vez mais, se a gente sabe o que a gente quer, se a gente tem consciência sobre esses nossos propósitos de vida, a gente vai conseguir ter essa sabedoria e aproveitar só aquilo que tem a ver com esses nossos propósitos. Gostaria de agradecer a oportunidade, o convite da professora Aline, de estar aqui com vocês hoje, muito bacana. Fico à disposição para perguntas e gostaria de desejar aí votos de um envelhecimento saudável, de uma velhice produtiva, com as energias das cataratas do Iguaçu. Quem está aqui em Foz do Iguaçu, né, a gente tem esse privilégio, fazer um passeio, visitar, ter contato com essa energia positiva, maravilhosa. Quem não está em Foz do Iguaçu, vale a pena fazer essa visita, porque realmente é maravilhoso. Então, desejo que todos tenham propósitos de vida, saúde física, mental, uma velhice produtiva, e fico à disposição para o que vocês tiverem aí de perguntas e para a gente conversar um pouquinho. Oi, Cristina. Olá. Obrigada pela sua explanação, foi maravilhosa, corroborou com vários assuntos que nós já abordamos aqui também. Então, te agradeço muito. Foi um material riquíssimo que você trouxe, inclusive, porque o material que a gente produz no doutorado, ele é testado, né? Então, cientificamente, então, é uma comprovação. E sobre isso, Cristina, que você abordou, nós temos alguns comentários aqui no chat que eu já vou colocar para nós. É muito interessante essa questão do propósito de vida, porque ela não serve apenas para o idoso, né? Isso. Eu acho que o idoso é aquele que nós precisamos lembrá-lo que ele ainda tem um propósito, né? Porque eu acho que é muito cultural da nossa sociedade pensar até a aposentadoria. Isso. Depois parece que a gente para. Sim, até por isso que, né, a gente fala, né, tem os 3 Ds da aposentadoria, que é o deslumbramento, que a pessoa fica deslumbrada, ai, não vejo a hora de me aposentar, nossa, né, ficou com aquele desejo. Depois vem a desilusão e desespero, porque às vezes se ela não se planejou para aquilo, ela fica, né, dedica a vida toda dela, 40 horas semanais ao trabalho. E depois que ela tem esse tempo livre, o que ela vai fazer? Então, muitos entram em depressão, sim, quando tem esse tempo livre e não sabe o que fazer. Então, precisa estabelecer esses propósitos. Exato, eu acho que a gente é criado, na realidade, em uma cultura em que a gente faz todos os planos até aposentar. E depois, né? Isso. Não somente os idosos de hoje que sofrem com isso, nós também percebemos que a gente segue o mesmo ritmo se a gente não tomar cuidado, né? Então, se a gente tiver o privilégio de envelhecer também, é interessante que já exista, né, um propósito de vida nesse sentido. Isso, e aí também, Aline, assim, se a gente pensar numa vida de 90 anos, a pessoa passa 1/3 na velhice. Olha como é sério isso. Fica 30 anos, né? Então, 60, 90. O que ela vai fazer com todo esse tempo? Olha o quanto que tem, né? Quantas possibilidades. E é só aproveitar mesmo. É isso aí. É muito, muito tempo, né? Apesar de que É. algumas pesquisas internacionais que já mostram que 60 anos ainda não precisaria ser considerado idoso, né? Justamente porque a gente vem aí de uma conscientização ao mesmo tempo, justamente de buscar novos propósitos, né? Isso. Observa muitos idosos extremamente ativos aos 60 anos que não precisariam estar nesse grupo ainda. Então, aqui no Brasil ainda né? Então, a gente está tendo isso como referência. Existe até uma frase, né, de senso comum que diz: se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Isso. Então, eu acho que o propósito de vida a gente tem que pensar nesse sentido, né? Se você deixar a vida levar, você pode não obter os resultados que você queria. Você precisa de planejamento, né?
Isso, exato, porque assim, a gente vai fazendo, né, então é como eu falei no último slide, vai fazendo, né, se não tem a ver com aquilo, realmente a gente não tem que investir aquele tempo, né, e ter esse senso de direção, onde a gente quer chegar, o que a gente quer atingir, então é isso aí que você falou. A gente tem aqui, inclusive, uma pergunta da Gabriela. Ela pergunta o seguinte: quando se identifica um baixo propósito de vida no idoso, qual seria o passo seguinte? E o que poderia ser um indicativo de depressão nesse sentido, né? Eu acho que ela quis dizer como que a gente consegue observar, né, que o idoso ele está entrando nesse processo depressivo. Isso, então, essa pergunta é bem interessante, obrigada, Gabriela. Então, assim, quando se identifica que tem baixo propósito de vida, então eu digo que, assim, se já vem observando que a pessoa já vai ficando mais desmotivada, meio entristecida, e ela não era assim, porque às vezes também senso comum, fala assim, ele tá meio triste, porque é a idade, né, faz parte da idade. Não faz parte da idade. Não é normal a pessoa envelhecer e ficando triste, a menos, né, ao menos que ela tenha alguma alteração já, questão corporal e que precisa ser verificado. Então, se isso está sendo verificado, a primeira coisa eu falo é importante ir ao médico. Procura um psiquiatra, ou um geriatra, ou um médico de confiança. Às vezes tem a pessoa, né, que já elegeu um médico de confiança, porque ele vai ser capaz de avaliar e às vezes indicar, sim, né, um remédio, né, uma medicação, porque a pessoa pode estar começando uma depressão. E a questão corporal, né, as mudanças que um organismo deprimido pode causar são inúmeras e realmente às vezes precisa de uma medicação para ter controlado, né, níveis aí de serotonina, né, as questões hormonais, então tudo isso precisa estar equilibrado, às vezes para a pessoa ter condições de elaborar objetivos. Então a primeira sugestão, e sim, né, a Gabriela coloca aí, poderia ser um indicativo de depressão? Pode. Então, a sugestão que eu dou, assim, não deixe passar, não ache que é normal, se percebe que a pessoa está mais desmotivada, está triste, vá com ela ao médico, né, incentive, porque às vezes é uma medicação por um tempo, e isso ela já vai melhorar e vai ter condições de elaborar. Sendo feito isso, vamos supor, foi ao médico, já está tratando, aí, se for o caso, né, também associado à questão de ir ao psicólogo, para ela ter uma ajuda, né, ou às vezes algum profissional, que nem eu não sou psicóloga, eu sou fisioterapeuta, mas eu tenho muitos pacientes que a gente já estabeleceu uma relação de confiança, e eu trabalho associado à fisioterapia, trabalho incentivando esses objetivos. Então, o que é importante é ter um acompanhamento profissional, ou se a família está dando conta, né, eu falo profissional, porque às vezes fala assim, santo de casa não faz milagre, né, às vezes a pessoa fala, e eu chego lá, falo alguma coisa, olha aí, eu já falei tanto, a Cristina veio, falou e deu certo. É porque, né, aquela pessoa diferente, então precisa de alguma maneira fazer, né, alguma coisa aí para ajudar e para que ele retome os objetivos. Certo. E eu tenho uma pergunta, Cristina. Você demonstrou na sua palestra, numa lâmina, um círculo onde diz os propósitos de vida, né, por áreas. Que a gente tem, como se fosse um start, né? Então, por onde começamos? Então, eu divido em algumas áreas e a partir dali eu começo a colocar essas informações, né? Porque parece um exercício fácil, mas não é, né? Parece tão lógico, mas quando a gente vai escrever, não é. E eu queria te pedir se existe alguma dica, ou se nas suas pesquisas os idosos mostraram qual das áreas é mais difícil de apresentar um propósito. Então, qual que eles têm mais dificuldade em delimitar? Eu não sei se isso foi um resultado da sua pesquisa, ou se você percebe isso no cotidiano, no consultório. Tá. Aline, eu acho que aí, assim, é muito pessoal, porque, assim, às vezes um investimento no autoconhecimento, algo que eles querem melhorar, ou eles querem produzir algo, um livro, por exemplo,
Eu indico, né, é uma das minhas práticas, assim, indicar, por que não escrever sobre a sua história de vida, a autobiografia? E aí, para uns pode ser difícil, outros não. Então, tudo isso vai depender da história de vida. Outro dia eu comecei a atender uma paciente e eu ia, né, sugerir que ela fizesse. Falou, nossa, a senhora tem tanta experiência, colocar no papel. Aí ela pegou, eu achando que ia ser um grande desafio para ela veio, ó, Cristina, meu livro está aqui. Então, assim, já está pronto, lindo. Então, depende muito de cada um. E então não dá para eu falar assim, o mais difícil é o autoconhecimento, o mais difícil é a questão de lazer, porque às vezes eu vejo idosos que já ficam pensando nas viagens, né? Uma viagem motiva a outra, outros que eu posso falar, relações interpessoais, pode ser algo fácil para o idoso, às vezes ele é mais comunicativo, mas também tem muitas pessoas rancorosas, né, mas é aí que eu digo, não é que, o idoso é mais rancoroso, o idoso tem mais dificuldade nisso, aquilo, ele é uma pessoa que foi envelhecendo dessa maneira, né, eu gosto de dizer isso, então falar, o idoso é rabugento, né, alguns falam isso, ele é chato, mas assim, ele não vira uma pessoa chata de uma hora para outra, ele foi envelhecendo, possivelmente ele era uma criança um pouquinho mais chata, um adulto um pouquinho mais chato, e ele, talvez com o envelhecimento, com a velhice, alguns traços se agravaram. Então, assim, eu vejo que é muito pessoal. Às vezes um vai ter mais facilidade em uma área, outras, é mais assim, para uma pista, né, por onde eu começo, né, você falou bem, até a última imagem que eu tenho aqui, né, eu acabei nem falando, eu gostaria de colocar essa imagem, Aline, você pode voltar na tela para mim, por favor? Sim, com certeza. Você só me fala se você já colocou. Já, Tá, então pode ir passando essa o slide. consideração final. Essa imagem, eu escolhi essa imagem porque ela retrata o que eu quero dizer em relação ao propósito de vida. Então vejam, essa última florzinha aqui, ela é o resultado de uma sementinha que foi colocada no início e ela foi crescendo. Então, não vamos pensar que a gente quer ter logo a flor, né? Fala assim, nossa, eu quero ter algo, né? Eu quero já estar algo e que esteja pronto. Não, comece. Né? Então, se a gente pensar, como se fizesse uma analogia, outro dia eu dei uma palestra também, um amigo falou, o que é começar, né? Quando a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade, não sei por onde eu começo. É como se a gente estivesse dirigindo com o carro que está muita neblina. A gente tem que começar a dirigir, vai devagarinho para ver o que encontra. De repente, essa neblina ela vai desaparecendo. É a mesma coisa na nossa vida, fazendo uma analogia. Então, comecem de alguma maneira, né? Acho que o professor Nantes que colocou aqui, anotar, né, os itens, anotar no papel, sim. Então, se vocês têm uma motivação de, eu quero, estou percebendo, preciso arrumar minha casa, organizar algumas coisas, começa por aí. Não fica pensando num grande objetivo, né, num grande propósito. Comece de alguma maneira, porque começando, essa sementinha aqui, esse primeiro apontamento aqui da flor é o que vai, né, iniciar. Depois, sim, pode ser que vire essa florzinha aí, né, mais estruturada, mas tem que começar de alguma maneira, né? Então, obrigada aí por ter voltado nesse slide. Isso eu queria falar, por isso da escolha dessa imagem. Ótimo, acho que foi uma ótima escolha, Cristina. Os exemplos são maravilhosos, né? Quando a gente consegue visualizar, parece que o conhecimento ele internaliza, né? E aí, justamente a respeito disso que você comentou, a gente tem aqui um comentário do professor Nantes. Ele diz, né, como sugestão, que cada um poderia, nesse final de ano, elencar alguns itens, ou seja, alguns pontos que gostaria de alcançar no final de 2021, ou talvez apenas para 6 meses. Isso, Para excelente. isso, né, ele dá uma continuidade e diz para a gente colocar em um envelope, né, os itens que gostaria de alcançar e guardar. Abrir somente no final do prazo e verificar o que foi realizado e aquilo que não foi realizado, o porquê, ou seja, fazer uma autoanálise. Parabéns, professor Nantes, ótimo exercício, né, Cristina?
Isso aí. Então, e algo que às vezes é um pouco mais elaborado, também vale a pena deixar bem escancarado, é uma outra sugestão, né? Algo que se queira, assim, deixa no escritório, deixa na geladeira, para sempre olhar e acompanhar. Estou conseguindo atingir? Porque senão a pessoa esquece e depois fala, nossa, era isso mesmo, né, que eu tinha que colocar, que era o que eu queria atingir. Então, assim, vale a pena colocar mesmo no papel, guarda lá, e também, se quer dar ênfase em alguma coisa, coloca mais escancarado também, é uma outra sugestão. Mas muito obrigada pela contribuição, professor. A gente tem aqui o comentário, inclusive, da Silene. Parabéns, Silene. Ela diz que já escreveu a história dela e falta uma revisão para ser editado. Que legal, parabéns. Fazer o lançamento dessa biografia, então. Muito bom, ótimo. A gente tem vários elogios aqui, Cristina. O pessoal gostou muito. Que bom, agradeço. Inclusive, a Ana diz, né, que ficou com o gostinho de quero mais. Quem sabe uma próxima vez. Isso, não, vamos fazer sim, aplicar a escala, tem muitas possibilidades, dá para fazer uma oficina sobre isso. Exato, inclusive eu e a Cristina estávamos conversando, né? A Cristina ela é uma profissional aqui de Foz do Iguaçu, então quando a gente puder retornar às atividades presenciais, com certeza ela estará conosco, a gente faz esse questionário, né? Então a gente tem muitas atividades para realizar ainda. E claro, Isso. enquanto isso, já está convidada para participar novamente conosco, porque é muito provável que o nosso ciclo de palestras ele vai ter continuidade no início de 2021, nesse formato, porque nós ainda não temos a liberação para as aulas presenciais, né? Então, com certeza, nossas aulas da UNAT não vão parar. Que bom. Aqui, inclusive, a Gabriela pergunta se esse seu instrumento, né, ele está disponível no seu doutorado. Gabriela, assim como essa metodologia da Cristina, como o site dela, né, o canal dela no YouTube vão estar disponíveis ao final dessa apresentação, não é, Cristina? A gente pode... Isso, pode sim, pode. Posso até, né, envio também o meu artigo sobre, né, para a pessoa entender um pouquinho mais sobre o propósito de vida, posso compartilhar tudo isso. Isso, nós temos mais alguns elogios aqui. E no início, Cristina, nós tivemos uma pergunta, deixa eu procurar quem foi que perguntou. Aqui, a Silene, novamente. Quando você comentou sobre a questão do exercício físico, a Silene pergunta se o Pilates substitui a academia na nossa idade. Inclusive, como fisioterapeuta, acho que você consegue dar um parecer. Sim, é ótima. Quem que fez, Silene? A Tá, Silene. ótimo. Silene, obrigada. Silene, bom, o que acontece assim, tem que ver qual que é o objetivo do exercício. O Pilates, o objetivo dele é um alongamento, ele melhora a flexibilidade, mas assim, realmente, a partir de 60 anos, né, todo o envelhecimento, é importante sim o exercício físico, para melhorar a força muscular, a musculação. Então, assim, eles se complementam, né? É importante o Pilates para a questão de flexibilidade, também ajuda um pouco, né, nessa questão de fortalecimento, mas realmente a academia, onde vai se trabalhar condicionamento cardiorrespiratório, então às vezes vai fazer uma esteira, uma bicicleta, e vai fazer um exercício de força, o Pilates ele não consegue substituir isso. E nós, mulheres, nós precisamos de exercício para melhorar a nossa força, para melhorar a nossa estrutura óssea, a estrutura muscular, porque com a idade tem as mudanças hormonais, tem a menopausa, tudo isso altera muito a questão óssea, né, até favorecendo, por exemplo, a osteoporose. Então, assim, a resposta é que não, eles se complementam, então precisa fazer mesmo. E assim, para quem quer emagrecer, até o professor Nantes coloca aí, né, se quer emagrecer, quer perder peso, o Pilates, ele não, assim, muita gente às vezes fala, Cristina, eu tô querendo emagrecer, já tô fazendo exercício. Eu falo, o que você tá fazendo? Tô fazendo Pilates. Não vai conseguir emagrecer com Pilates. O Pilates é um exercício anaeróbico, com pouco gasto de oxigênio, né, de consumo de oxigênio. Já uma atividade
por exemplo, uma caminhada, uma corrida, né? Às vezes tem gente que gosta de correr, de nadar, uma hidroginástica, tudo isso sim vai conseguir emagrecer, porque é um exercício aeróbico com maior gasto de oxigênio. E aí, assim, né, o ideal é a musculação, né, no caso que você disse. Mas se tá fazendo pilates, começou, já é ótimo. O importante é se movimentar, a gente não pode ficar parado. Acredito que o segredo é o equilíbrio, né, Cristina? Então, quanto mais diversificadas as nossas atividades, a nossa alimentação, né, as nossas amizades, tudo a gente precisa diversificar, né? Porque se dedica muito a uma atividade, não só a física, né? Mas a mental também. A gente acaba deixando outras áreas de lado, né? Exatamente, é o que eu falo do equilíbrio entre as áreas da vida. A gente tem um equilíbrio dedicando a todas essas áreas, né? Nenhuma pode ficar de lado. Se a gente quer ter uma saúde física, mental, o importante é esse equilíbrio entre elas. Exatamente. Nós tivemos alguns palestrantes já que, inclusive, comentaram sobre alimentação e a gente entrou nessa discussão também de que uma alimentação diversificada é a mais saudável, né? Isso. A gente não precisa seguir aquelas receitas prontas, cada um pode se adaptar, né, e conhecer. E claro, nós sempre indicamos aqui, é uma postura nossa da UNAT, nós indicamos as consultas aos profissionais adequados, né? Isso. Uma alimentação nem sempre é a melhor para todos, um exercício físico também não, né? Até o Exato. modelo das aulas de Pilates, a gente tem aí uma variação, né, de métodos de Pilates, então sempre consultem um profissional caso vocês tenham dúvidas. Isso. Essas práticas não se tornem um problema depois, né? Isso, inclusive essa questão da alimentação, Aline, é muito séria, porque o que que eu vejo? Às vezes o idoso, ele mora, né, com a família, ou vice-versa, né, a família mora com o idoso, e às vezes ele entra na dieta da família, isso é um problema, porque às vezes a família, ela é vegana, e aí ele vai entrar nessa dieta, e ele não precisaria entrar numa dieta vegana, ou às vezes é vegetariano, ele passa a ser vegetariano por conta que tá com a família. Então, assim, é importante realmente, assim, passar por um nutricionista e não seguir os modismos, né? As necessidades nutricionais né, da pessoa idosa são diferentes de antigamente. Precisa de proteína, é mais difícil a gente ver, né, idoso, obeso, a tendência é até para o emagrecimento, então até, né, importante dizer, se o idoso começa a emagrecer sem intenção, né, é uma perda de peso não intencional, isso é um dos sinais da fragilidade, da síndrome da fragilidade. Então, precisa observar, né? Então, são tantos itens, né? Isso faz parte aí da gerontologia, né? A ciência que eu estudo, e tudo isso também, eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube, quem tiver interesse, dá uma entradinha lá, curte, compartilha, né? Comenta faz algum comentário, tudo isso ajuda a gente a divulgar a informação, né? Mais pessoas precisam ter acesso. Isso que é muito rico aqui do canal da UNAT. Exato, Cristina. Inclusive, depois nós vamos deixar abaixo desse vídeo o link do canal da doutora Cristina também. Vocês podem acessá-la, tem várias dicas. E nisso a gente dá continuidade, né, ao programa da UNAT. E por fim, Cristina, nós temos mais uma pergunta da dona Ana. Falando do exercício físico, ela pergunta sobre a hidroginástica. Dona Ana, excelente. Se a senhora faz hidroginástica ou se está parada aí momentaneamente, então guarda essa vontade quando tudo isso, né, melhorar aí essa questão da pandemia, pode fazer tranquilamente. A hidroginástica é um exercício excelente, porque trabalha a questão interrelacional, né? Às vezes a hidroginástica é em grupo. O impacto nas articulações é menor por causa da questão da água, né, do empuxo, todos os efeitos da hidroginástica. E tem o efeito cardiorrespiratório, então se trabalha muito, né, a expansão pulmonar, o fortalecimento da musculatura respiratória. Então, hidroginástica, quem daqui tem interesse, nunca fez, vale a pena, faz uma aula experimental, quem gosta, investe, porque para a saúde é espetacular.
E lembrando que as academias de hidroginástica, elas geralmente têm piscinas aquecidas, né? Então, isso não impede a prática, inclusive em épocas de inverno. Mas, pensando que nós moramos, né, os nossos alunos que estão nos ouvindo, e nós moramos em cidades aqui, Foz do Iguaçu e Santa Terezinha, onde nós temos uma expressiva estação de verão, então, melhor ainda, né? Isso. Bom, Cristina, nós temos vários elogios aqui ainda, o Ai, pessoal. que bom. Eu espero que os nossos alunos terminem essa aula hoje e reflitam sobre o propósito de vida. Acho que você deixou esse recado de uma maneira maravilhosa, né? Eu acho que é algo, inclusive, que eles podem comentar com a família, porque não serve apenas para o idoso, né? Isso. Mas que eles pensem sim, como você comentou. Você pode chegar aos 90 anos, aos 95, então, quem sabe você tem aí mais 20 anos de uma vida Então, que pode ser saudável, que pode ser de sorriso, ainda dá isso. para realizar muitos sonhos, não é, Cristina? Muitas possibilidades. Quando se está vivo, tem muitas possibilidades. E eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade, porque é um assunto que eu gosto muito, e é muito bom, né, poder compartilhar, as pessoas ouvirem, vai ficar gravado, né, Aline? De repente, se a pessoa quiser rever essa aula, né, então tudo isso dá para ela ver várias vezes. Muito bom. Com certeza, deixamos aqui disponível, né, a nossa contribuição nesse momento de pandemia, justamente que os nossos idosos não ficam sem atenção, né? Acho que cada palestra nas quintas-feiras parece pouco uma vez na semana, mas eu acredito que a gente consegue refletir durante todos os outros dias, né? Cada palestrante trouxe um recado que a gente fica pensando no final de semana, na segunda-feira, e aí a gente tem outra palestra na quinta, então esse é o nosso propósito da UNAT. Isso, que bom. Parabéns, viu, Aline? Muito bacana essa iniciativa, sua coordenação. E conta comigo no que vocês precisarem. Certo, muito obrigada novamente, Cristina. Obrigada pela participação, pela contribuição. Acredito que nós vamos conseguir fazer um trabalho em conjunto quando for possível. E agradeço Isso, a presença dos nossos alunos. Na próxima quinta-feira teremos aí a nossa 13ª aula do ciclo de palestras. Parece que foi ontem, mas nós já estamos chegando ao final desse ano letivo. E estaremos anunciando, então, palestrante, tema, como fazemos todas as semanas. Então, muito obrigada, Cristina. obrigada às pessoas que participaram, que contribuíram. E é isso aí, vamos colocar no papel e em direção aos nossos propósitos de vida. Pois é, que fica um exercício aí para a semana, né? Pegar um caderno, Isso, anotar as áreas da vida e fazer um planejamento que serve como um propósito de vida. isso Obrigada, aí. Cristina. Boa tarde a Obrigada. todos. Nos vemos na Tchau, próxima quinta. pessoal, tudo de bom. Tchau, tchau.